Eu falo nós porque eu estou representando o meu grupo. Nós Aham. somos um grupo de estudantes do primeiro período da Faculdade Estácio, do curso de Direito, e aí nós temos um projeto de extensão de fundamentos antropológicos e sociológicos, e o que foi proposto para a gente era um trabalho que, de algum jeito, impactasse na sociedade. E a Uhum. gente escolheu o tema violência doméstica. Aí a gente procurou nomes relevantes para o Uhum. tema e achou a senhora. Então, queria agradecer o convite, né? Não sei se eu acho que é bom eu dizer quem eu sou, né? Não sei se vocês vão falar lá. Tem o meu Lattes na plataforma, mas meu nome é Cristina Alves Tubino, né? Diga. Eu faltei com isso, perdão, parei Tem para nada falar. não. É, Meu nome é Cristina Alves Tubino. Eu fui advogada no âmbito da violência doméstica de 2000 até 2023. Em 2023, eu recebi um convite para vir ser assessora de uma ministra no STJ. E cuido dessa questão de violência doméstica, né? Cuidava quando nós estávamos numa turma criminal de todos os processos de violência contra a mulher, e agora eu continuo tratando dessa questão, agora estamos numa turma civil, porque a gente tem umas repercussões cíveis, né, dentro do direito de família. Então, essa é a minha área de atuação, foi a área do meu mestrado, quando eu falei sobre assistência qualificada da vítima. Bom, falar sobre violência doméstica, eu sempre digo isso quando eu dou entrevistas ou eu dou aula, né? Eu falo sempre que parece que a gente está sempre repetindo a mesma coisa, mas é importante a gente repetir. Por quê? Porque os números acabam mostrando de todas as pesquisas, inclusive o Fórum de Segurança Pública divulgou o Atlas da Violência 2025. Recentemente, a gente vê que a violência contra a mulher continua crescendo, a gente não tem uma diminuição dos atos de violência contra a mulher, e é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, é muito importante que a gente repita várias vezes, porque às vezes a repetição é o que a gente precisa para que a gente tenha alguma mudança, né? O conhecimento, ele dá poder, né? Então, a mulher ter conhecimento do que ela tem direitos, quais são os direitos dela, qual é a lei que a protege, ou as leis que protegem ela, o que ela pode fazer para fugir de uma situação num relacionamento violento, é muito importante. E eu acho que isso começa, primeiro, a partir do entendimento e da compreensão do que é a violência doméstica, né? A violência doméstica, ela não só uma violência física. Na verdade, quando a gente vai lá na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006, a gente vê que ele fala, em dois artigos, mais ou menos, qual é a definição que a gente tem de violência doméstica. Então, ele fala lá no artigo 5º, por exemplo, que a violência doméstica vai ser todo ato, eu vou até ler para vocês, que é uma ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial. E mais, que essa violência pode acontecer em três âmbitos, ou seja, violência doméstica não acontece apenas e tão somente em um relacionamento íntimo de afeto. Não é só no relacionamento marido e mulher, noivo e noiva, num relacionamento duradouro de namoro, que a gente também pode ter a caracterização, né, da violência doméstica e familiar, mas também no âmbito doméstico e no âmbito familiar. Pessoas que são aparentadas, que são da família, ou pessoas que coabitam o mesmo lugar, né? Moram, residem sobre o mesmo teto. E a gente também precisa saber, as pessoas precisam compreender que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é de diversos tipos, né? Ela não é só uma violência física. E aí a gente vai lá no artigo 7º. O artigo 7º da lei, ela fala de vários tipos de violência. Na verdade, o artigo 7º da Lei Maria da Penha, ele fala exemplificativamente de tipos de violência. Então, ele fala da violência física, ele fala da violência moral, fala da violência patrimonial, que acontece muito, da violência sexual, e talvez o que mais aconteça e seja mais difícil da gente perceber e compreender, quando eu digo a gente, nós, sociedade, nós, pessoas, e o próprio Poder Judiciário, que é a violência psicológica, né? Que é uma violência
que começa muitas vezes de uma forma bastante camuflada. A mulher que está colocada num ciclo de violência, no relacionamento abusivo, não consegue no início perceber que está nessa situação de violência e que muitas vezes a gente vai tendo essa violência escalando. Então, às vezes a gente sai de uma violência psicológica que vai escalando para uma violência moral, que vai escalando para uma violência patrimonial. Eu vou dar um exemplo prático para isso, mas que vai para uma violência física, e se esses atos de violência não forem interrompidos, a gente vai acabar chegando ao ponto de uma violência extrema, que é o crime de feminicídio, que hoje a gente tem até um tipo penal específico para o crime de feminicídio, né? Que é o 121A, né? Que até algum tempo atrás era um parágrafo de uma forma qualificada de homicídio, mas hoje a gente tem um tipo penal só para o feminicídio. Então, a violência, ela acontece de diversas formas, e esse relacionamento abusivo, ele começa, muitas vezes, de diversas maneiras, né? Então, assim, é muito comum que os atos de violência, eles comecem de uma forma não muito explícita. Por exemplo, e aí, assim, eu vou dar uma forma de exemplo, mas a gente precisa entender que a mulher pode ser vítima de violência doméstica familiar, a Lei Maria da Penha é destinada à mulher, não é isso? Mulher que biologicamente nasce mulher, ou até a mulher trans, a mulher que socialmente se apresenta como mulher, está inserida num relacionamento como mulher, todas são mulheres, portanto, e quem pode cometer a violência podem ser homens ou mulheres. Então, a gente fala de relacionamentos heteroafetivos ou relacionamentos homoafetivos. A gente, dependendo da circunstância, pode ter um ato de violência cometido em família, por exemplo, de uma mãe contra uma filha ou de uma filha contra uma mãe, e assim sucessivamente, né? Mas esses atos de violência, às vezes, eles começam de uma forma muito camuflada. Por exemplo, na violência psicológica, que gera esse sofrimento psicológico. Pode ser, por exemplo, falar que a mulher é feia, né? Como nós estávamos conversando antes um pouco, que essa mulher ela não é suficientemente inteligente, desvalorizar essa mulher, né? Afastar essa mulher do seu núcleo de confiança, da sua família, fala mal dos parentes, fala mal dos amigos, né? Dizer que essa mulher tem sorte de ter lá aquela pessoa com ela, né? Fazer restrições de lugares onde essa mulher pode ir, roupas que ela pode usar, como ela pode se vestir. E isso começa, às vezes, de uma forma muito tênue, até que essa mulher ela fique ali vinculada àquela pessoa que está cometendo esses atos de violência e gere uma dependência emocional muito grande. A partir daí, muitas vezes, e é comum, que a gente passe por uma violência moral, né? Xingamentos, ofensas. Quando a gente fala da violência moral, a gente fala dos crimes contra a honra, por exemplo, né? Crime de injúria, crime de calúnia, crime de difamação, né? A gente tem o crime de violência psicológica propriamente dito, previsto hoje no Código Penal, né? A gente tem o crime de perseguição, que são os 147A e 147B, a violência psicológica 147B. Então, tem um tipo específico para isso, né? A perseguição, ela não é um tipo que tem só como vítima mulher, né? Também eu posso ter um homem sendo perseguido, ele é mais genérico. Mas a violência psicológica é um crime cometido contra a mulher a partir dessa compreensão da Lei Maria da Penha. E às vezes começa dessa forma, até que a gente saia dos xingamentos e vá para uma violência física. E isso pode acontecer. É muito comum que, paralelamente a isso, a gente tenha uma violência patrimonial também, né? A mulher que depende economicamente do homem, aquele homem que começa a ter conta conjunta com a mulher, mas a conta dele é dele, não é isso? Que faz controle, que tira o dinheiro da mulher e que dá dinheiro para que ela gaste só com coisas específicas, né? Então, esse controle, esse monitoramento, ele acontece. Também a gente tem um crime de cunho que pode ser uma violência sexual. Isso é uma coisa também muito importante que as pessoas saibam, porque é uma questão cultural, né? Mulheres casadas podem ser vítimas de crimes sexuais por seus maridos. Mulheres casadas podem ser estupradas, né? Doutora, só uma pergunta. Nesse Diga. crime sexual, eu fiquei com uma dúvida estudando sobre quando acaba ali a relação, o relacionamento, e o homem também ameaça expor fotos íntimas, vídeos íntimos, entra nesse crime sexual? Também. O crime de violência doméstica familiar, dentro do relacionamento íntimo de afeto, ele acontece enquanto o relacionamento existe,
e quando o relacionamento já acabou. Então, a mulher, ela pode ser ex e ela pode ser vítima, né? Então, essa exposição, né? E aí a gente entra na seara dos crimes cibernéticos, essa exposição de fotos íntimas, de conversas, né? Isso tudo caracteriza atos de violência. Claro que a gente vai ter que ter essa contextualização pelo Poder Judiciário, demonstrando esse contexto, para que a gente possa ter essa verificação da aplicação da Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela é uma lei excelente, é uma das 5 melhores do mundo, né? Dizem que até é uma das 3 melhores do mundo. E ela não é uma lei que é uma lei punitiva, na verdade, ela é uma lei muito mais educativa, né? Tanto que a gente, se for lê-la, a gente vai ver que só tem um tipo penal que é previsto nela e que foi colocado muito tempo depois dela já ter entrado em vigor, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que é o artigo 24A. Porque existem as medidas protetivas de urgência, que são previstas, que são medidas para proteger a mulher que seja vítima de violência, são medidas que são aplicadas de uma forma cautelar, né, para interromper aquela violência quando está acontecendo, ou impedir que ela venha a acontecer quando iminente, ou impedir que ela continue. E quando o agressor ou a agressora descumpre essas medidas, que estão previstas lá na lei, né, do artigo 22 ao 24, quando ele descumpre essas medidas, ele vai ser sancionado pelo descumprimento, né? As medidas protetivas, elas são muito importantes. A gente, às vezes, vê pessoas que não entendem e não atuam na área, falando, a medida protetiva não serve para nada. Serve sim. Talvez elas não evitem os crimes. Talvez, se elas fossem aplicadas de uma forma mais efetiva, mais rígida, né, como, por exemplo, monitoramento eletrônico, tornozeleira, a gente teria, de fato, uma eficácia maior, mas elas são eficazes. Então, assim, às vezes a gente vê a mulher que consegue sair desse ciclo de violência, que é uma outra questão, né? Porque às vezes a mulher não consegue sair do ciclo de violência, porque ela está sozinha, ela está isolada, a violência psicológica, normalmente ela começa dentro desse contexto, né? De isolar essa mulher, tirar essa mulher da rede de apoio dela, afastar dos amigos, afastar da família, afastar de alguém que possa virar para ela e ajudá-la, falar, olha, você está sendo vítima de violência e você pode fazer alguma coisa. Então, às vezes essa mulher está ali isolada junto com aquela pessoa que está lhe agredindo, né? E às vezes ela não sabe o que ela pode fazer. Então, sair do ciclo de violência já é uma vitória. E isso é muito importante, Sara, independentemente de quando, sabe? Uhum. A mulher, ela não tem que ter vergonha porque ela ficou casada 1, 2, 5, 20, 30 anos com um agressor. Ela não tem que ter vergonha. Se ela consegue sair desse ciclo de violência, já é uma vitória. E por isso essa mulher precisa ter um apoio. Ela precisa ser apoiada. Ela precisa ser apoiada. E aí, muitas vezes, como essa mulher não tem ali a rede de apoio dela, os amigos se afastaram, a família se afastou, essa mulher precisa ser inicialmente amparada. E ela precisa ser amparada nesse primeiro momento em que ela busca ajuda por quem ela vai buscar. E normalmente ela vai buscar o quê? Uma delegacia de polícia. Ela vai lá na delegacia. Então, a primeira coisa, a gente precisa que os agentes da segurança pública, sejam policiais militares, sejam policiais civis, eles estejam preparados para acolher essa mulher. É a primeira coisa. Não é questionar, não é fazer comentários tipo, mas por que você demorou tanto tempo? Não importa quanto tempo ela demorou. Importa que ela conseguiu sair. Né? Então, isso é muito importante. Isso é uma primeira coisa. Mas para essa mulher sair do ciclo de violência e procurar uma delegacia, ela precisa saber que existe uma delegacia, ela precisa saber que ela tem meios para ela sair daquele relacionamento abusivo e que ela pode receber um apoio. Daí porque é tão importante que a gente também tenha as políticas públicas, a gente tenha as propagandas, as divulgações desses direitos da mulher vítima de violência. E não é pelo jornal, não é por um aviso no ônibus, às vezes essa mulher está isolada dentro de casa. Às vezes o contato que essa mulher tem com o mundo é a televisão. Por isso que seria tão importante uma campanha mais efetiva, né, dos agentes governamentais, do Estado como um todo. Não só o Distrito Federal, um Estado aqui ou lá, mas em âmbito federal. Que a gente tivesse essa divulgação efetiva desses direitos da mulher vítima de violência.
para que ela possa saber. Às vezes ela não sabe, às vezes aquele tipo de relacionamento é só o que ela teve na vida. Primeiro com os pais, porque já vem, tinha um relacionamento abusivo, ela acha que aquilo é o padrão, ela acha que aquilo é certo, né? E ela acha que ela não, que aquilo que está acontecendo com ela está ok. Então ela precisa saber que não está ok. Por isso que é tão importante que a gente fale sobre isso, que a gente tenha programas de universidades, programas sociais, que a gente possa ir até as pessoas para que elas possam saber quais são os seus direitos. Paralelamente a isso, não é só a mulher saber quais são os direitos para sair do relacionamento abusivo. A gente também conscientizar quem agride, especialmente homens, porque a violência doméstica é cometida primordialmente por homens contra mulheres, mas que esses homens passem a ser conscientizados também do que eles não podem fazer. E aí a gente passa por um problema mais profundo ainda, né? Porque aí a gente vai lá para a violência de gênero, para uma questão cultural, para a diferença de gênero e valores que são impostos para a gente, muitas das vezes, na nossa criação. Né? Muitas das vezes, eu advoguei 24 anos, 23 anos, né? E nesses 23 anos, eu atuei em violência doméstica mais de 20. E antes mesmo da Lei Maria da Penha existir. E é muito comum a gente ouvir o seguinte discurso dos homens: mas ela é minha. Ela é minha mulher, ela é minha. E achar que a mulher não é igual a ele, achar que a mulher é inferior a ele, e achar que a mulher é uma propriedade. Então, a gente precisa de uma conscientização de ambos os lados, para, primeiro, essa mulher entender que ela é uma igual, que ela tem direitos iguais, que esse homem entenda que essa mulher é igual a ele, que ela não é um objeto para ser pertencido, né? Então, ela tem os mesmos direitos, ela está em pé de igualdade com ele, e isso é importante para a gente conscientizar mulheres e homens. Sim, dando um adendo, é muito importante a gente cobrar do poder público, mas a gente Uhum. também pode conscientizar quem está em volta dessa mulher. Sim, Porque com certeza. eu já ouvi muito, a gente cansa, a gente tenta ajudar, mas cansa. Toda vez é isso, a gente vai, faz por ela e depois ela volta para esse ciclo. Uhum. Mas acontece que talvez a 10ª vez que vocês iriam fazer isso, iria impedir um feminicídio. Especialmente homens, porque a violência doméstica é cometida primordialmente por homens contra mulheres, mas que esses homens passem a ser conscientizados também do que eles não podem fazer. E aí a gente passa por um problema mais profundo ainda, né? Porque aí a gente vai lá para a violência de gênero, para uma questão cultural, para a diferença de gênero e valores que são impostos para a gente, muitas das vezes, na nossa criação. Né? Muitas das vezes, eu advoguei 24 anos, 23 anos, né? E nesses 23 anos, eu atuei em violência doméstica mais de 20. E antes mesmo da Lei Maria da Penha existir. E é muito comum a gente ouvir o seguinte discurso dos homens: mas ela é minha. Ela é minha mulher, ela é minha. E achar que a mulher não é igual a ele, achar que a mulher é inferior a ele, e achar que a mulher é uma propriedade. Então, a gente precisa de uma conscientização de ambos os lados, para, primeiro, essa mulher entender que ela é uma igual, que ela tem direitos iguais, que esse homem entenda que essa mulher é igual a ele, que ela não é um objeto para ser pertencido, né? Então, ela tem os mesmos direitos, ela está em pé de igualdade com ele, e isso é importante para a gente conscientizar mulheres e homens. Sim, dando um adendo, é muito importante a gente cobrar do poder público, mas a gente Uhum. também pode conscientizar quem está em volta dessa mulher. Sim, Porque com certeza. eu já ouvi muito, a gente cansa, a gente tenta ajudar, mas cansa. Toda vez é isso, a gente vai, faz por ela e depois ela volta para esse ciclo. Uhum. Mas acontece que talvez a 10ª vez que vocês iriam fazer isso, iria impedir um feminicídio. Nunca, eu sei que é cansativo, que parece que a mulher quer estar ali, que você parece que você tira ela volta, você tira ela volta, mas quem está em volta ter a paciência de esperar, porque realmente para a mulher que está dentro disso, dentro da situação, não é fácil ela dizer tudo bem, deixar o pai dos meus filhos, eu vou deixar essa situação. Ninguém casa esperando que vai apanhar. Ninguém casa. A gente ia. Todo mundo casa por amor. Isso, Certo ou errado, achando que é uma situação real ou não,
Ninguém vai querer vai para um relacionamento a não ser que tenha algum distúrbio que precise ser tratado, uma questão de, de mais específica, né? Algum transtorno. Ninguém vai para um relacionamento achando que querendo apanhar ou querendo que ele seja ruim, né? E Isso é um problema que chega a ser maior assim quando a gente está dentro de um relacionamento familiar, porque a família, muitas das vezes, a gente não escolhe, a gente nasce ali dentro, né? Então, assim, a gente não tem essa opção. Mas você falou uma coisa muito importante que eu me lembrei de uma questão que eu acho que as pessoas elas precisam se conscientizar disso. Essa história de falar, a gente ajuda, mas ela volta, isso está dentro do contexto da violência doméstica. Existe um negócio chamado de ciclo de violência, né? E o agressor, ele se utiliza de artifícios para que essa mulher acabe voltando para ele. Quando a gente fala de um ciclo de violência, geralmente, assim, bem resumidamente, a gente teria 3 estágios, né, nesse ciclo de violência em que a mulher no relacionamento abusivo ela permanece, né? Relacionamento, repito, íntimo de afeto, familiar ou doméstico. Que é o quê? Um primeiro momento é o chamado momento de tensão, né? Quando os conflitos vão aumentando, e aí, como eu falei antes, né, essa violência psicológica, o desmerecimento da mulher, do trabalho dela como pessoa. Até lembrei de um caso concreto que a mulher narrava para o juiz assim: eu fui muito tempo conselheira da OAB, aqui do Distrito Federal, fui presidente da Comissão da Mulher Advogada, fui presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica. E a gente fazia muito trabalho de atendimento dessas mulheres, os multirões junto ao Tribunal de Justiça do DF. E eu lembro que uma vez uma mulher chegou numa audiência para uma aplicação de medida protetiva de urgência, ela falou para o juiz assim. Aí ele começou dizendo que a minha comida era ruim, que eu era uma péssima mãe, que a comida sempre estava fria, que a casa estava desarrumada, estava suja. Se é uma pessoa que não tem essa percepção do que é a violência psicológica, ela não vai compreender que isso é um ato de violência. E que ali a gente já tinha essa primeira fase do ciclo de violência. E que essa violência ia crescer se não fosse interrompida, como nesse caso crescia, e ela passou várias vezes por esse ciclo até tomar uma atitude. Então, o que é normal é que esse primeiro ciclo de tensão, ele passe para um segundo estágio, que é um segundo estágio mais extremo, que é o momento da explosão, né? Alguns falam que é o estágio da explosão, que é quando a gente tem os atos de violência mais efetivos, de violência física, muitas vezes, violência sexual. E é muito comum que esse agressor venha e faça o quê depois? Vai para a terceira fase, né? Que é a chamada lua de mel. Ele pede desculpa, ele dá flores, né? Ele diz que naquilo nunca mais vai acontecer, são momentos de promessa, juras de amor, uma fase que fica todo mundo muito bem, ele mudou, né? E aí, às vezes, a própria mulher vítima de violência traz muitas justificativas, né? Ele está muito estressado com o trabalho, ele está com problemas com a família dele, então ele não é assim, ele é uma pessoa boa. A gente, às vezes, vê muitas mulheres afirmando assim, mas ele é um bom pai. Não, mas ele é um bom marido, ele não deixa faltar nada em casa. Não é isso. Assim, o que a gente precisa é que essas mulheres entendam que elas merecem mais, né? Parece piegas, né? Mas a gente está aqui para ser feliz, né? A vida é curta. Então, assim, essas mulheres, elas precisam compreender que esse ciclo de violência, ele é ruim para elas. E essas mulheres ficam, infelizmente, sabe? Assim, às vezes as mulheres, elas no primeiro ato de violência, elas saem, elas conseguem sair. Às vezes essas mulheres demoram anos. E às vezes essas mulheres não saem nunca. Às vezes a gente vê histórias de mulheres que foram casadas durante 40 anos e só quando o marido morreu é que elas vieram contar os atos de violência que elas sofriam, né? E isso é uma coisa muito complicada, porque muitas das vezes, quando essa violência é cometida, e a violência doméstica tem essa peculiaridade, né? Ela não é cometida publicamente, ela é cometida geralmente de forma escondida, em casa, entre o casal, ou com os filhos percebendo. E aí a gente tem um outro lance, né? Que é a chamada violência vicária, que é o quê? São aquelas crianças que presenciam a violência sendo cometida contra suas mães, né? E passam a sofrer consequências com essas violências. Seja porque adotam um comportamento semelhante,
não é isso? Seja porque acabam carregando traumas psicológicos. Existem estudos dizendo que as consequências dos reflexos da violência doméstica familiar duram até 3 gerações se não forem interrompidos. Então, hoje, se alguém comete a violência, a repercussão desses atos vai até o bisneto, se a gente não tiver uma interrupção. E crianças repetem o padrão de comportamento dos seus pais. Né? É assim que a gente aprende por repetir, por ver, a gente ensina por exemplo. Né? Então, exemplo bom ou ruim, ele acaba também podendo trazer uma repercussão para a família como um todo. Então, assim, eu falo isso sempre porque a gente precisa entender que o problema da violência doméstica, isso foi uma outra coisa que você falou também, que eu concordo, ela não é um problema do outro, ela é um problema de todo mundo. Né? Aquela história, até teve uma campanha uma vez, né, que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, tem que meter mesmo. Viu que alguém está brigando no prédio, é chamar a polícia. A gente tem hoje lei da responsabilidade, né, do condomínio, quando ele não toma atitudes que vê uma mulher sendo vítima de violência doméstica. Então, são várias, assim, é o que eu sempre falo, né, quando eu sou procurada e eu falo nas minhas aulas, a violência doméstica, ela é uma violência muito complexa, porque ela não tem uma solução só, ela não tem uma frente única para ser atacada, né? Porque ela não vai ser resolvida a curto prazo, a gente não vai resolvê-la só punindo quem comete a violência, a gente tem que começar a entender que educar, sobretudo as gerações mais novas, sobre a igualdade de gênero, sobre os direitos da mulher, sobre o que não se pode fazer, o que se pode fazer, sobre a igualdade entre homens e mulheres, isso tem que ser incutido lá com as crianças, lá atrás, lá na escola, né? Porque a gente não pode só cuidar quando a violência já está acontecendo. As gerações mais novas, sobre a igualdade de gênero, sobre os direitos da mulher, sobre o que não se pode fazer, o que se pode fazer, sobre a igualdade entre homens e mulheres, isso tem que ser incutido lá com as crianças, lá atrás, lá na escola, né? Porque a gente não pode só cuidar quando a violência já está acontecendo. A gente tem que cuidar dessa mulher que já é vítima de violência, mas a gente tem que entender que tem que ser uma conduta integrada de todos, de sociedade, do Estado, né? A sociedade fazer alguma coisa não exime o Estado de sua obrigação. Sobretudo por quê? Porque violência doméstica, as pessoas não falam sobre isso, né? Que a violência doméstica ela tem repercussões econômicas para o Estado. Uma mulher vítima de violência, ela fica afastada do trabalho, ela pode acabar recebendo um pensionamento do INSS, ela vai precisar de atendimento do SUS. E isso onera, isso é um gasto econômico, é menos força de trabalho. Né? O Estado, depois, para poder ajudar essa mulher e reinserir ela no mercado de trabalho, por exemplo, ele vai ter gastos. Então, assim, se a gente não sensibiliza, se a gente não conseguir sensibilizar, porque a mulher é uma vítima de violência, ela não pode ser vítima de violência, a gente ainda tem um segundo argumento, um argumento econômico, né? Que violência doméstica dá prejuízo. É um ônus para o Estado, é um ônus para todos nós. Né? Então, é isso, assim, eu acho que é muito importante que, sobretudo, que a gente divulgue e as pessoas saibam, sobretudo as mulheres, os direitos que ela tem e as formas que elas têm como se proteger da violência que pode vir a ser cometida dentro de casa. Soluções, educação, conscientização, Sim. Eu acho que treinamento também para alguns públicos, né? O treinamento, assim, a capacitação dos agentes públicos, ela é importante não só para a polícia, quando vai atender a mulher e perceber que aquela mulher é vítima de violência, que tem que cuidar dela com outro olhar, né? É para qualquer órgão público. É para aquela mulher que vai ser atendida numa UPA e que quem está atendendo essa mulher, por exemplo, vê que ela está lá e tem um homem, o marido dela parado atrás dela sem deixar ela falar. Sem deixar ela dar muita explicação de como ela se machucou, como ela caiu da escada, né? Como ela bateu a cabeça, né? Então, assim, é ter essa sensibilidade e perceber que aquela mulher ali pode ser vítima de uma violência. É saber abordar, saber tratar, pegar essa mulher
e poder orientá-la. Então, assim, eu acho que a gente tem algumas ações que são feitas, mas eu acho que a gente ainda está muito longe. É um problema muito complexo e estrutural, né? Então a gente É, vai sempre falar, pode ser que evolua. Eu acho que evoluiu muito o falar, o conhecer, mas que não está evoluindo parar, porque não diminui. na verdade, assim, a gente, nesses números, a gente tem um aumento, de fato, os atos de violência continuam acontecendo, mas, paralelamente a isso, a gente também tem mais mulheres denunciando, né? É, o problema que a gente percebe e que eu vejo, assim, é que a gente continua tendo, por exemplo, feminicídios, crimes de feminicídio. E eles continuam em um número muito grande, por exemplo, aqui no Distrito Federal. E no Brasil inteiro, né? Eles continuam acontecendo. E isso mostra que quem comete a violência não está ali preocupado com a punição que vai sofrer. Né? Ele está preocupado em atingir aquela mulher, em cometer aquele ato de violência, em fazer prevalecer essa história de que a mulher é um objeto, pertence a ele. Então, a gente precisa realmente de uma atitude mais efetiva, sabe? Porque se a gente não for mais rígido, mais efetivo na defesa dos interesses das mulheres, a gente vai continuar vendo todo tipo de violência. Seja uma violência, no contexto que eu estava falando aqui da violência doméstica familiar contra a mulher da Lei Maria da Penha, seja uma violência política, né? Como a gente viu há poucos dias atrás, assim, homens que não deixam mulheres em espaços de poder falar, né? Então, isso aí eu não estou falando de um caso específico, né? A gente já viu algumas senadoras que não conseguem falar. A gente vê no judiciário ministras que não conseguem falar. A própria ministra Carmen Lúcia, uma vez numa sessão do Supremo Tribunal Federal, disse: a gente não consegue falar, a gente não consegue terminar uma frase. E começa a partir daí, né? Essa conscientização e essa mudança de forma de agir com as mulheres mesmo. Eu acho que é isso. Você falou tudo que a gente queria passar. Eu queria agradecer mais uma vez. Sempre as ordens, querida. Eu estou sempre aqui. Se precisando de qualquer outra coisa, estou aqui à disposição. Muito obrigada, Tá doutor. bom? De nada, querida.